E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Matheus, tá? É, Hoje eu vim falar sobre compaixão, sobre humanidade, tá? Eu tenho visto muita notícia de guerra no Irã, guerra na Ucrânia. E isso tem me feito pensar muito, sabe? Refletir muito. Acho que a gente devia primeiro falar primeiro de apego, né? Para poder adentrar o tema de uma forma melhor, de uma forma mais... ter uma base para falar sobre esse assunto. O que é o apego? Quando a gente fala de apego, estou falando do apego da própria personalidade, tá? Das próprias ideias, dos próprios modos de pensar, dos próprios gostos. Toda a nossa personalidade, ele é um acúmulo de experiência, tá? Não passa disso. Vou te dar um exemplo. Eu nasci no Brasil, obviamente que a minha personalidade vai se formar referente à cultura brasileira, à linguagem do Brasil, né? A gente fala português, Brasil, certas culturas, modos de vestir, gosto de música, estilo musical, que eu acabei tendo acesso, enfim, tudo isso foi moldando a minha personalidade. Se vocês aí que estão ouvindo, vocês são brasileiros, por exemplo, se vocês tivessem nascido em outro país, a personalidade de vocês seria diferente, né? Porque vocês teriam acesso a outra cultura, teriam tido outras experiências, tá? Que foram moldando vocês. Só que eu quero que a gente entenda um pouco, tá? É que dependente do país que for, dependente da cultura que for, dependente do lugar que for, não existe uma coisa única, tá? Tudo isso é fruto da humanidade, tudo isso é criado pela humanidade. Então, quando a gente se apega a algo e toma aquilo como verdade única, isso faz com que a gente queira defender aquilo de unhas e dentes, né? Que é o que faz a gente acabar entrando em conflito, o que faz a gente acabar discutindo, tanto conflito físico quanto conflito verbal, né? É o apego. É o apego. O apego faz com que a gente se agarre naquilo e queira defender. Então, quando a gente entra em contato com uma coisa que é diferente daquilo que a gente está acostumado a viver, acostumado a achar o que é a nossa verdade, o que é a realidade, a gente acaba entrando em conflito. A gente tenta sustentar aquilo. E o apego, ele estreita a nossa visão, né? Faz com que a gente enxergue somente aquilo que está dentro da nossa bolha. Tá? E pra gente falar sobre compaixão, a gente tem que falar sobre desapego, tá? E o que é o desapego? A gente desapegar da nossa bolha, desapegar da nossa visão de mundo, da nossa única visão de mundo, daquilo que a gente acha que é a verdade, né? Cada pessoa é única, cada pessoa vivenciou suas experiências, cada pessoa tem sua individualidade, sabe? Eu trouxe aqui o tema da guerra porque é um caso extremo e que é mais palpável pra gente falar sobre isso, sabe? Conflito religioso entre Irã e Israel, né? Briga por crenças religiosas por um pedaço de terra. Isso é nítido o conceito de apego dentro dessa realidade, né? Cada um tem uma religião diferente, acha que aquela religião deles é a verdade e que a do outro é a mentira, e ambos têm esse mesmo pensamento e acabam entrando em guerra para poder querer mostrar quem está certo, sabe? Só que isso não se resume só no âmbito da guerra, isso se resume na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia. É uma questão individual, sabe? Ninguém vai mudar o mundo sozinho. Infelizmente, essa é uma verdade. Ninguém muda o mundo sozinho. Isso é uma transformação que tem que vir de dentro de cada um. É a gente parar, olhar para a nossa redoma, o que a gente tenta sustentar durante o nosso dia a dia, e soltar, sabe? Furar essa bolha individual nossa e olhar para um coletivo maior. E a gente perceber que a nossa personalidade, aquilo que a gente acha que a gente é, não é nada mais, nada menos do que o fruto de experiências. É isso. Nada mais, nada menos do que isso. Aquilo que a gente fala como eu sou isso, eu sou aquilo, é só um acúmulo de experiências que a gente vivenciou.
A língua que tu fala foi criada por um ser humano, as roupas que tu usa foi criada por um ser humano, as músicas que tu escuta foram criadas por outras pessoas, tá? São só produtos da sociedade, entendeu? Então a gente não deve tomar isso como uma personalidade, como uma realidade, como uma identificação de alguém. Não, cara. Sabe, existe algo além. Existe algo além. Existe uma coisa que a gente chama de consciência, tá? Que é aquilo que entra em contato com as experiências e internaliza. Isso é a consciência. Então, quando a gente solta isso, quando a gente começa a entrar em contato um pouco com algo mais profundo, que a gente pode chamar de consciência, a gente pode perceber que isso é uma coisa que é totalmente artificial, que essa personalidade que a gente acha que nos define, que não é nada mais, nada menos do que o acúmulo de experiências e de identificações com coisas que outros seres humanos criaram, a gente consegue perceber que a gente acaba entrando em conflito por besteira, entrando em conflito por bobagem, sabe, por ilusões da nossa mente, por apego a algo que é artificial. Lembrando, a gente precisa da nossa personalidade para conviver em sociedade, para interagir, para ir em busca dos objetivos. Só que a gente tem que ter consciência que isso é só uma roupagem, tá? Que a verdadeira essência do ser humano está por trás da sua personalidade. Tá? Ela é algo totalmente artificial, que a gente se prende e a gente acaba se matando uns aos outros, entrando em guerra, entrando em conflito, para tentar defender isso, tentar defender essa artificialidade. Então, a compaixão ela só é possível com um pouco de esclarecimento, com um pouco de sabedoria, com um pouco de desapego. Aí começa a brotar a compaixão, quando a gente começa a desfazer essa redoma que a gente denomina como a nossa verdade. Esse vídeo aqui é só um esclarecimento de algumas reflexões que eu tenho feito a respeito disso, sabe, entrando em contato com essas notícias. E eu espero que a gente possa ter um pouco mais de compaixão no nosso coração para poder acolher o outro ser humano. É isso, esse é um vídeo para fazer a gente refletir um pouco e estimular um pouco de paz, de compaixão no mundo.